Que a graça e a paz da parte de nosso Deus e da do Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos neste momento dedicar então esse tempo para uma reflexão na palavra de Deus. E no final desta palavra nós vamos estar orando, fazendo uma oração especial. E para tanto, desde já eu quero convidar você que está aí no seu lar, você que está aí do outro lado, para estar concordando comigo na oração que nós estaremos fazendo logo após a ministração da palavra de Deus. Eu gostaria nesse instante de ler com os amados irmãos um versículo apenas, inicialmente, que se encontra na segunda carta de Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, Tessalonicenses capítulo 1, o versículo 3. Diz assim este versículo: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo fazermos isto, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Glória a Deus por esta palavra. Neste momento, queridos, nós vamos estar meditando sobre o tema, como a fé cresce, né? Não vamos dizer como a fé vem, né? Nós cremos, e a palavra de Deus vai nos ensinar, que a fé, ela vem por ouvir a pregação, e a pregação da palavra de Deus. Então, para eu poder adquirir fé, a fé genuína, a fé da palavra de Deus, a fé, vamos dizer, a fé do Senhor, eu preciso ouvir a voz de Deus. E esta voz de Deus a gente ouve na pregação ou meditando na palavra de Deus. Então, assim é que a fé vem. Mas nós vamos falar neste momento como esta fé que já nos alcançou, como ela cresce. Nós estamos sempre diante de desafios, né? E o crescimento da fé é para cada um de nós também um desafio. Nós estamos sempre sendo desafiados, né? E principalmente nesse contexto de tempo que nós estamos vivendo, a igreja, os filhos de Deus, estão sendo desafiados a crescerem na fé. Não é isso? Eu acredito que eu estou certo, que eu estou falando também a tua linguagem. Não é verdade, irmãos? Como nós precisamos crescer na fé. E há crescimento na fé. O crescimento na fé é, sem dúvida, um desafio para todos nós. E este tempo é um tempo bastante oportuno para nós crescermos em fé. Fazer esta fé crescer. Irmãos, e a igreja de Tessalônica, este povo, a igreja desta cidade, haviam recebido a palavra do Senhor com verdade no seu coração. E essa igreja, ela recebe a palavra de Deus mediante a muitas tribulações. Era uma cidade marcada pela idolatria. Se você ler o primeiro capítulo da primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, você vai perceber de qual situação essa igreja nasceu. Em meio a perseguições, né? E muitas coisas foram desafios para essas pessoas
abandonarem e virem servir a Deus. E Paulo, ele, falando com essa igreja, ele elogia a presteza dessa igreja, a presteza da vida desses irmãos. Esses irmãos que receberam a palavra, e essa palavra ficou dentro do coração delas, que eles, quanto mais ouviam, queriam ouvir, falavam entre si a respeito de Jesus, da esperança, né, da volta do Senhor. Para alguns, a alegria era tanta que até chegavam a pensar que o Senhor já tinha chegado na plenitude da vinda do Senhor. E Paulo, então, vai com a segunda carta, elogiando a fé desta igreja, a fé desses irmãos, e também acalentando a alma deles, dizendo que, falando, né, da alegria deles de saber do crescimento deles, da forma como eles estavam agindo, mas Paulo estava dizendo, mas ainda tem muitas coisas para se cumprir. Inclusive, Paulo chega a dizer a eles, né, que haveria um tempo, né, que é esse tempo que nós estamos vivendo e chegando nele, da revelação de um iníquo, Então, meus queridos, eu quero neste momento estar pensando com vocês um pouco nesse tema, como a fé cresce. Nós já aprendemos, eu creio que você também já aprendeu, que quando nós estamos falando de fé, nós estamos falando de um firme fundamento. Nós não estamos falando de um sentimento, mas sim de um firme fundamento. Um firme fundamento que nos dá a certeza daquilo que se espera e também nos dá a convicção de fatos daquilo que não se vê. Essa é a definição que a palavra de Deus dá da fé, que está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o primeiro versículo. E esta fé, irmão, de que estamos falando, os incrédulos não têm, eles não conhecem esta fé. Eles praticam, né, mesmo que vagamente, uma ação de confiança. Mas esta fé de que estamos falando aqui, o incrédulo, ele não conhece. E a Bíblia também vai falar de um outro grupo de pessoas que tem fé pequena, né? Tem uma pequena fé que duvida sempre. E esse que tem pequena fé e que duvida sempre, são aquelas pessoas que não prosperam. Elas são, como o apóstolo Tiago fala, como as ondas do mar. Ela é vacilante, como a água bate para cá, bate para lá, não tem aquela firmeza. Assim são os de pequena fé. Uma hora ele está em cima, uma hora ele está embaixo, uma hora ele está neutro. Então, não é uma fé operante. E aqueles que têm essa pequena fé que não é operante, a própria palavra de Deus vai dizer, não pense tal pessoa que irá receber do Senhor alguma coisa. Não. Mas a Bíblia fala da fé do fiel. A fé do fiel é aquela fé crescente. Ela está sempre crescendo, ela está sempre avançando. E a Bíblia ainda vai falar de um outro grupo, de um outro tipo de pessoas, que são os maduros da fé, que são aqueles que têm fé forte, que crê na ação do poder de Deus e colhem os frutos da palavra e o fruto da sua fé. O apóstolo Paulo podia dizer dos convertidos de Tessalônicas, o que nós acabamos de ler. Ele diz assim, irmãos de Tessalônica, cumpre-nos, é nosso dever, darmos graças a Deus no tocante à prática de vida espiritual de vocês, a prática de fé de vocês, e queremos dizer para vocês, igreja, que isto é justo, este reconhecimento da nossa parte,
porque nós temos ouvido e visto como a fé de vocês crescem sobremaneira. Que relatório, né? Que manifestação satisfatória é essa de Paulo, dos seus líderes, né? Seus companheiros de liderança, poder dizer assim da igreja. E eu quero dizer, meus queridos, vocês que estão comigo neste momento, como nós queremos dizer de todos vocês, dar este mesmo testemunho, né, de que mesmo que nós estamos ausentes fisicamente, mas você continua crescendo no Senhor, você continua tendo uma fé operante, você, pelo fato de não estarmos congregados nesses dias, juntos fisicamente, mas estamos crescendo em Deus, na comunhão com Deus, na palavra, com a família, e esse é o testemunho que todos nós queremos também dar de vocês. Não dar aquele testemunho como já temos ouvidos, né? Sussurrando pelas ruas, por onde a gente passa, um e outro chega a dizer, eu descobri que não preciso mais de igreja, descobri que eu posso desenvolver a minha fé em casa. Meu irmão, não é assim. Não é assim. O verdadeiro cristão, o verdadeiro membro do corpo de Cristo, ele sabe, ele cresce sozinho, mas ele almeja estar na casa de Deus com os irmãos, para comunhão, para cultuarmos a Deus juntos. Então, o fiel, ele não se perde. O fiel, ele não se perde. E Paulo está dando esse testemunho, falando dessas duas virtudes que ele destaca aqui no versículo 3. A fé crescente entre os irmãos. Mesmo em meio à tribulação, se você for estudar a história da igreja de Tessalônica, você irá perceber que os tempos dessa igreja em que Paulo escreve para ela, não era um tempo fácil, era tempo de perseguição mesmo. E nós não estamos tendo perseguição, nós só estamos aí debaixo de uma pressão, né? de uma onda, de uma enfermidade, onde as autoridades acham por bem, né, nos separarmos, mas isso ainda não é tribulação, meu irmão, isso ainda é uma coisa pequena. Para falar disso ser uma tribulação, nós não entendemos muito bem ainda o que é uma tribulação. E a segunda virtude que Paulo está destacando da vida da igreja de Tessalônica é o amor mútuo. O amor crescente na vida desta igreja, como eles se amavam, como eles se consideravam, como eles prestigiavam, como eles valorizavam a vida do outro, a alegria de estar com o outro. Por isso é de estranheza o cristão dizer que não sente saudades de estar perto do irmão, de estar vendo o irmão no olho. É de estranheza isso. Isso não é normal. Estou dizendo que isso não é normal. O normal, querido, na vida do cristão, minha e tua, é estarmos crescendo em Deus, servindo o reino de Deus, servindo a obra de Deus, se ocupando com a obra de Deus e ao mesmo tempo amando a igreja, amando a comunhão, amando e prestigiando e sentindo saudades de estarmos juntos, dando um abraço, olhando e poder dizer, meu irmão, como é bom estarmos juntos. E isto sim é normal. Qualquer coisa fora disto é anormal. Não é algo que poderia estar acontecendo com aqueles que se dizem realmente cristãos. Queridos, nós vamos considerar aqui como a fé cresce. Por quais meios a fé cresce? Com certeza, meu querido, pela obediência. Isto é, respondendo às demandas de Deus, ou seja,
obedecendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 3, o apóstolo vai dizer pelo Espírito Santo que os mandamentos de Deus, o que Deus requer de nós, não são coisas pesadas. Pelo contrário, se nós dermos atenção, queridos, à voz de Deus, darmos atenção aos mandamentos do Senhor, o fruto de tudo isto será paz, será refrigério, será segurança. E o apóstolo João vai dizer isso para nós pelo Espírito Santo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 3, que os mandamentos de Deus, o que Deus requer de nós, e que Ele deseja para nós, não é pesado, pelo contrário, é leve. Tudo que Deus requer de nós, e toda a prática da nossa parte, para com os mandamentos e os princípios da palavra de Deus, é como se uma pena a mais ia nascer na asa, tornando mais favorável o voar de um pássaro. É isso, meu irmão. Agora, quando eu não estou desejando, quando eu não entendo a importância que é a obediência da palavra de Deus, a vida vai começar a ficar pesada. E isso é um fato. Quem sabe você está até dizendo para você mesmo: pastor Matias, para mim a vida não está tão fácil não. Eu estou servindo a Deus, mais e mais, né? Meu irmão, quanto mais perto de Deus, mais leveza teremos. Quanto mais distante de Deus, mais peso nós iremos enfrentar. E eu gostaria, queridos, nesse instante, de tomar 4 pequenas palavras. Cada uma é uma ordenança divina. E ao respondê-las passo a passo, nós vamos poder notar como a fé, ela cresce em nossa vida. E a primeira palavra, a primeira pequena dessas 4 palavras que eu quero refletir com vocês hoje, é o contemplar. Bem recentemente, nós ouvimos aqui pela boca da pastora Samantha, ela ministrando, né, a importância que é contemplar, praticarmos a contemplação. Contemplar, meus irmãos, é muito mais do que ver numa direção. Contemplar é quando eu escolho um ponto de uma visão ampla e eu foco ali, naquele ponto, para eu poder ter toda a ciência, ter todo o entendimento daquele ponto que eu escolhi contemplar, que eu escolhi estar focando os meus olhos. E este contemplar que eu estou falando aqui, meus amados, é a primeira coisa que Deus requer de mim e de você. É olhar e viver. É eu escolher algo de valor para a minha vida. E o que é que a palavra de Deus está apontando para nós neste momento? É olhar para Deus. É focar os nossos olhos no Senhor, naquele que tem a melhor resposta às nossas perguntas. É olhar para você poder ver com clareza o que você está querendo ter como certeza naquela sua contemplação. Não é, irmãos, contemplar não é vir ou fazer alguma coisa. Contemplar, irmãos, também não é trazer alguma coisa, ou olhar e tentar criar alguma coisa, evoluir alguma coisa, ou tornar forte para si mesmo alguma coisa, merecedores ou suficientes. Não, esse contemplar aqui, queridos, tem o sentido de olhar bem, contemplar bem. E o que é que eu preciso fazer então? Nessa contemplação, considerar o que eu tenho provisionado da parte de Deus para mim.
É nisso que nós devemos focar a nossa visão para a gente crescer na fé. É eu focar que no Senhor eu tenho toda a provisão. Não importa o que está em volta de mim, em volta de nós. Talvez o que está em volta de nós são situações desesperadoras. Mas nós estamos sendo chamados a bater os nossos olhos na frente, olhando para Deus, para a gente crescer em Deus, para a gente desenvolver nossa fé em Deus. E a segunda coisa que eu preciso focar nessa contemplação é o que eu tenho. O que é que eu tenho de Deus, ou o que é que Deus tem me dado. E a terceira coisa, o que é que o Senhor Deus tem sido para a minha vida nesses dias. Meus irmãos, essas três coisas aqui, elas precisam estar diante dos seus olhos. Deus está dizendo, eu tenho provisão para vocês. Eu tenho dado tudo o que vocês precisam. E eu sou para vocês o Deus provedor. Deus está dizendo isto, mas eu só vou poder enxergar isto se eu estiver realmente contemplando e buscando contemplar a Deus, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da minha fé. Sabendo, meu Deus, meus irmãos, que todas as nossas necessidades, elas estão sendo supridas em Deus. Foi assim que aconteceu com Agar no deserto de Berseba. Lá estava ela com o jovem Ismael, perecendo por falta de água. Ela tinha sido expulsa da casa da sua senhora, e ela saiu, e os seus depósitos haviam acabado, os seus depósitos de água haviam acabado, e ela estava no deserto de Berseba, e passando maiores necessidades. O que ela podia fazer a não ser esperar pela morte? Ela estava num lugar estranho, num deserto estranho, sem água para beber, o seu filho já não tinha mais força para andar, Ismael já estava convalescido, já estava sem força, e ela estava em completo desespero. E neste momento, a palavra de Deus vai nos dizer em Gênesis 21:18, que veio a ela a palavra do Senhor. Meu irmão, quantas vezes nós perdemos a oportunidade de crescer, porque em meio às nossas lutas, nós voltamos para elas, e aí não temos mais ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas Agar, ela teve ouvidos para ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor foi essa para ela lá no deserto: ergue-te, levanta o rapaz, seguro pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Irmãos, para Agar, ela poderia ter pensado, impossível, esse pensamento, isso que eu estou pensando agora, ela poderia ter julgado de simplesmente um pensamento. É impossível a uma criatura de bom senso poder pensar ou acreditar numa verdade como essa. O meu filho está morrendo. Ela já tinha deixado ele uma distância, porque ele já não tinha mais como andar, e o Senhor Deus então fala com ela: ergue-te, levanta-te. E Deus diz o versículo 19, abrindo Deus os olhos de Agar, ela olha para uma direção, e ela viu um poço de água. Oh, aleluia! Meu irmão, quantas vezes você está em sequidão, e tem um poço d'água na sua frente, e você não consegue enxergar? O problema fala mais alto do que a possibilidade de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade, e precisamos ter, meu irmão, essa conduta. Precisamos, irmãos, entender que tudo que acontece na nossa vida, quando nós estamos dentro de uma condução do Senhor, é crescer, seja a situação boa ou ruim. Em Deus, nós
iremos crescer se nós soubermos aproveitar bem as oportunidades. E assim, querido, é conosco também. É pela resposta a esse comando, olhai, contemplai, que alcançaremos e que poderemos chamar a apreensão ou o conhecimento da fé. Senão a gente não vai crescer na fé. A próxima palavra de ordem que a fé obedece é aquela ordem, toma posse. Então, o que nós precisamos contemplar. E aquilo que nós estamos vendo, precisamos tomar posse. É impossível a resposta da fé não receber a bênção. Preste atenção no que eu estou te falando, querido. É impossível a resposta da fé não receber bênção. Cada bênção recebida é um novo ponto de partida para a fé, queridos. Não um lugar de descanso, ou para a indolência, ou meramente um refúgio para o medo, mas o fundamento do qual tem o início em um novo curso de atividade nessa confiança simples. A resposta da fé. Quando você alcançou uma testificação e recebeu pela fé, não é para você ficar parado. É o que muitos fazem. Tem a resposta da fé, recebeu uma testificação de que aquilo é dela, mas ela para. O que é que Deus disse para Abraão? Ergue os olhos quando Deus mostra a terra para ele, a terra que Deus prometeu dar a ele. Ele ergueu os olhos, o Senhor disse a Abraão, olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que você está vendo, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. Isto é equivalente, irmão, a uma ordenança. Olha, contempla. E Deus faz Abraão olhar para os quatro cantos, norte, sul, de leste a oeste. Tudo isso eu vou te dar. Mas Gênesis 13, 17 vai dizer, levanta-te, pois, Abraão, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Não era para Abraão ficar parado vendo, o Senhor vai me dar isso, amém, então eu vou ficar recebendo. Não, meu irmão, Deus te deu uma palavra. Você tem uma palavra de Deus, agora percorre, vai atrás, não fica negligenciando a promessa de Deus na sua vida. Meu irmão, muitas vezes perdemos a bênção de Deus, porque recebemos uma promessa, e ficamos aguardando o cumprimento dela, mas não saímos em busca. Senhor, o que é que o Senhor exige de mim? Para que esta promessa se cumpra na minha vida. E Deus vai te dar uma direção. Você só não pode parar, meu irmão. Você só não pode parar. Não era suficiente para ele contemplar somente a terra, ouvida das palavras divinas, assegurando que era para ele. Mas ele teria que ir agora. Ele teria que medir. Ele teria agora que considerar. Deus mostrou para ele de norte a sul, leste a oeste. Mas agora ele teria que ir fazer a demarcação. E até onde ele fosse. A Bíblia diz que até onde ele foi, ele conquistou a terra. Irmãos, quantas pessoas diligentes estão olhando a plenitude da provisão e são convencidas da realidade desta provisão, mas ainda não fizeram progresso algum. Um exemplo, uma pessoa está desempregada, aí ela pede um emprego para Deus. Deus ouviu o pedido dele. Agora o que ele deve fazer? Você pediu? Então vai aonde tem porta de trabalho e vê onde que está o seu. Não é ficar esperando que um anjo venha e diz, olha, vai à rua tal, lá tem uma empresa tal, entendeu? Não, meu irmão, você pediu algo para Deus, então vai na direção que está
Aquilo que você pediu de Deus, vai na direção. Se é um emprego, vai nas empresas. Vai lá te apresentar. Vai lá te apresentar como um interessado em ser parte daquela empresa. É isso que temos que fazer. Deus está prometendo para você alguma coisa, você está tendo isso como palavra de Deus, então vai em frente, meu irmão. Vai em frente. Vai em busca daquilo que Deus está prometendo para você. Não fica simplesmente crendo na validade de um documento que você tem na mão. Abre esta carta, abre esse envelope, procura ver o que está incluso naquilo que Deus colocou em suas mãos. O Senhor está falando com você nesta hora. Irmãos, o ato de tomar posse tem que seguir ao conhecimento do fato e da herança que lhe pertence. Então faz alguma coisa, o que você tem que fazer é ir em direção daquilo que Deus está falando com você. Assim, meu irmão, a fé não somente contempla, mas também por ela promessas são obtidas. Glória a Deus. É mais ou menos assim como um homem que cai no mar. Uma corda é lançada para ele. Ele vê o esforço daqueles que estão fazendo para salvá-lo. Ele se enche de esperança, mesmo em um momento de tanto perigo. Por quê? Porque alguém lançou uma corda. Ele está lá se batendo na água e ele vê que alguém lançou uma corda. Mas o fato de ficar olhando para a corda não vai salvá-lo. Ele precisa ir na direção da corda, a pegar naquela corda, para ele poder, então, ser salvo e aquele que está querendo salvá-lo, poder tirá-lo do perigo. Mas não vale a pena você ficar olhando. Nós temos que ir em frente, nós temos que ir na direção, respondendo, o anseio e o desejo daquele que quer nos abençoar. A terceira palavra é guardar firme. Primeiro, contempla. Enxergou? Toma posse. Tomou posse? Então, guarda firme. Uma coisa, meu irmão, é tomar posse. Outra coisa é guardar firme. É isso mesmo. Você toma posse. Tomou posse? Agora guarda. Não deixa ninguém roubar. Isso é como a salvação. É como a salvação. Deus nos deu a salvação. Mas se eu negligenciar a salvação, eu vou perdê-la. Eu preciso manter firme a salvação. Eu preciso guardar aquilo que Deus me deu e guardar firme a salvação. É nesse instante, querido, que o Senhor nosso Deus chama nossa atenção para aquilo que Ele está nos dando, para aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. Oh, como é importante a gente guardar isso no coração. A quarta palavrinha seria preservar. Olha, contemplar, tomar posse, guardar firme, a terceira, e em quarto lugar, preservar. Você está preservando, meu irmão? Você está preservando aquilo que Deus te deu? Se a fé é necessária para receber, muito mais ainda será para administrar, perseverando a palavra da vida. Irmãos, a fé cresce. A fé não cresce significativamente quando nós negligenciamos o nosso crescimento. Negligenciamos a palavra de Deus na nossa vida. Eu gostaria muito que você pudesse estar refletindo nessas 4 palavras. Eu gostaria muito que você pudesse
está atento àquilo que o Senhor Deus quer fazer, se a fé é necessária para receber, muito mais ainda será para administrar, perseverando na palavra do Senhor. Meu irmão, nós precisamos considerar isto. Por quê? Porque diante de uma promessa de Deus, diante da palavra de Deus, diante de algo que Deus colocou nas nossas mãos, diante daquilo que você tem certeza que o Senhor Deus está te dando, quão frequentemente, irmão, pode ter certeza que vai haver sugestões de incredulidade, que vai vir à nossa mente, quando os privilégios da plenitude, da bênção, são postas diante de nós. Vai vir palavras negativas do inimigo, insinuando que aquilo que eu tomei posse, essas bênçãos não me pertencem. Elas são para outras pessoas, não para mim. E quantas vezes você é tentado a pensar assim? O inimigo, ele quer apagar, ele quer destruir a expectativa, meu querido, daquilo que Deus te deu. E ele vai trabalhar ferrenhamente para tentar impedir que você não seja alcançado. E são essas as palavras que nós devemos estar atentas para que não venhamos perder de vista e também da posse que tomamos e de estarmos preservando por causa de uma palavra negativa que é soprada pelo inimigo da nossa vida. A fé, ela obedece comando. E se nós ouvirmos a palavra da fé, o comando da fé, o desalento e a névoa irão desaparecer. Irmãos, precisamos então guardar firme aquilo que Deus tem para nós. Mas eu quero alertar você que o tentador, ele não vai nos deixar enquanto nós ficarmos apenas, ficarmos olhando, fixando a plenitude da provisão. Ele vai trabalhar e ele vai continuar dizendo, sim, as provisões de bênçãos elas são ilimitadas em sua extensão. Sabe por quê? Porque ela não é para você. Essa vida de triunfo é somente para os favoritos de Deus. E eu começo dizendo que Deus não tem favoritos. Deus tem filhos. E o inimigo vai querer te enganar dizendo isso. Essa bênção que você está querendo é só para os favoritos de Deus. Alguns santos eminentes. Não é para aqueles que estão engajados nas atividades ordinárias da vida cotidiana. Não, esse grande alto privilégio não é para você. Mas, irmãos, a palavra de Deus vem contrapondo dizendo, Deus fala conosco dizendo, toma posse, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E aquele que receber da graça da água da vida, venha. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós temos tudo, querido. Nós temos tudo para fazer calar a boca do inimigo. Isso significa, querido, que o que o Senhor Jesus promete não é somente a graça que satisfaz a nossa própria necessidade, mas a plenitude da graça que transborda para outras pessoas. Do seu interior vai fluir, queridos, rios de água viva.
A nossa obediência à palavra de Deus é o único meio eficiente para confrontar qualquer sugestão enganosa. Por isso, amados, eu quero te dizer neste momento, eu quero dizer com toda certeza, que eu preciso considerar, eu e você, precisamos considerar que o nosso Deus não falha. Ele cuida de nós. Ele está presente na nossa vida. Assim como o nosso inimigo também está ao nosso derredor, tentando buscar qualquer brecha, qualquer situação para nos fazer perdedor. Mas se eu estiver olhando, se eu estiver apropriando, e eu tomar posse, e eu segurar firme, e preservar firme, ninguém vai roubar das minhas mãos aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E eu quero afirmar para você, querido, que o Senhor Deus conhece você. Nós somos conhecidos dEle. Ele está presente aqui. Ele está presente aí onde você está. Ele está presente, Ele sabe da sua dor. Ele conhece a sua angústia. Ele conhece a sua necessidade. E eu gostaria muito que você, querido, neste momento, recebesse a palavra de Deus. Recebesse esta palavra, para você sair dessa situação que você encontra, para crescer em Deus, para avançar em Deus, para continuar recebendo de Deus, e você ter a garantia de tudo que Deus tem para te dar. Assim, meu irmão, a fé em todos os seus aspectos, o conhecimento, a apropriação da fé, receber a verdade da fé, a confissão da fé, você vai ser um homem e uma mulher vitoriosa em Deus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Meu irmão, nós vamos agora há pouco, nós vamos orar. Nós vamos entrar na presença de Deus. E eu tenho certeza, meu querido, que você vai ser visitado aí aonde você está. Porque o Senhor é conosco. A sua verdade, ela é escudo e ela é broquel. Neste momento, meu irmão amado, aonde você está, eu gostaria que você estivesse concordando comigo, nesse momento, enquanto eu vou estar orando por você. Para você continuar nessa expectativa dessa promessa que Deus te deu. Seja uma cura, seja o livramento da Covid, seja lá qualquer situação que você se encontra agora. Tenho certeza que Deus, Ele vai te recompensar. Glória a Deus. Glória a Deus. Une aí com quem está perto de você e receba, meu irmão, esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus grande e forte, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Senhor Deus, coloca uma nova canção na nossa boca, um louvor a Ti, pois para que os que estiverem perto de mim possam ver e temer e acreditar no Senhor. O Teu trono, ó Deus, o Teu trono é eterno.
O cetro da tua justiça é o cetro do teu reino. Que o cetro do teu reino seja agora estendida, Pai amado, na vida de cada pessoa que está orando comigo agora, esteja aqui na cidade ou em um outro lugar. Ó Deus, que todas essas pessoas, elas possam, meu Pai, receber de Ti. Elas possam, meu Deus, estar convicta que o inimigo não vai tirar da vida dela aquilo que o Senhor providenciou para ela. Pois no nome de Jesus, eu quero, Senhor Deus, como autoridade do Senhor, liberar na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desta pessoa que está orando comigo agora, que aconteça na vida dela o milagre da cura, do livramento, que ela seja curada agora, que ela fique totalmente curada, que essa enfermidade, seja Covid, seja que for, eu destruo a força deste mal, e eu quero declarar sobre a vida dela, o poder da tua glória, o poder da tua majestade, Deus santo e Deus poderoso, confirma na vida desta pessoa, ó Deus, a glória, este bem, que o Senhor já convenceu, testificou no coração dela, que o Senhor já deu, que ela possa, Deus, estar apropriando, tomando posse, recebendo, meu Deus, do Senhor, aquilo, meu Deus, que o Senhor já testificou a ela, que já está dado a ela, que ela seja abençoada agora. Ó Deus, em qualquer pessoa, em qualquer uma outra situação, eu estou declarando ela abençoada, ela guardada. Ó Deus, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão amado, minha querida, você que está aí do outro lado, aproprie. Continue contemplando, continue em posse, continue preservando, porque aquilo que Deus dá, Ele dá de verdade. E eu quero então abençoar a tua vida, eu quero declarar a vitória do Senhor sobre você, sobre a tua família, sobre a vida de todos que estão conosco, e que este momento seja um momento de marca profunda na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe com todas as sortes de bênçãos, é o desejo do meu coração para o teu coração. Deus te abençoe. Amém, Jesus. Amém.